Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Quero iniciar aqui já agradecendo pela honrosa oportunidade de poder ministrar a palavra de Deus aqui, nesse púlpito. Agradeço imensamente ao bispo doutor Oíde José do Carmo por esta oportunidade, também ao pastor Samuel César, pessoal, liderança da Escola Dominical, pastor Itamar, pastor Danieber, pastor Alberto também que não está aqui. Muito obrigado mesmo por esse convite maravilhoso para trazer a palavra de Deus num tema tão importante que é essa revista. Essa revista é a doutrina bíblica, ela ensina a doutrina. Nós estamos aqui para aprender a doutrina e sempre que aprendemos a doutrina, principalmente em momentos quando a ventania vem muito forte, como agora está vindo sobre o mundo inteiro, o que firma o passo do crente na presença de Deus é a doutrina. É aquela pessoa que conhece bem a palavra de Deus, que pode mudar o tempo, mas a palavra não muda. Nós sabemos o que estamos seguindo porque fomos bem doutrinados. E hoje temos aqui a continuidade aqui desse tema, e é um tema de extrema relevância quando trata da criação. Nós vamos falar aqui hoje da doutrina da criação. E isso tem um reflexo direto no que nós pensamos hoje, na forma como nós agimos, como nós respondemos ao que é a vida cristã a partir do que cremos pela criação. Então, você que está aqui no templo, você que nos ouve aí pela Rádio Paz, aí nos assiste pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook e outras redes, nós queremos dizer para você ficar firme, ficar atento àquilo que Deus tem para falar com você, porque certamente essa palavra vai fazer uma diferença na sua vida, porque a palavra de Deus, que é geradora de vida, vai nos abençoar. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, então, começando aqui já a respeito desse tema tão importante, eu quero dizer que, a título de introdução, é muito importante que saibamos que, e claro, a Bíblia não é um livro de ciência, ela nos ensina a fé. E ciência não é a última palavra sobre todas as coisas, conquanto ela tenha o seu valor imenso, mas ela não conseguiu ainda descobrir todas as coisas que são necessárias. Sempre, pode ter certeza na sua vida, eu tenho uma certeza na minha vida, a Bíblia nunca vai contradizer o que é ciência, não teoria científica, mas ciência ela não vai contradizer. E a ciência nunca vai contradizer o que a Bíblia ensina de fato. É claro que muitas vezes alguma interpretação de temas que não foram claramente ensinados na Bíblia, foram mudados. Por exemplo, quando Galileu de Vincenzo Bonatti Galilei, descobriu ou interpretou que havia, na verdade, não era um geocentrismo, mas o heliocentrismo, ou seja, a Terra gira em torno do Sol, o Sol está no centro do universo, a Igreja Católica o calou naquele período. Porque esse não era o ensino da igreja, não da Bíblia. A igreja interpretava, entre outros textos, por exemplo, Eclesiastes 1:5, que diz: levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. Esse é o que diz Eclesiastes 1:5, mas a Bíblia nunca ensinou que o sol girava em torno da terra. E a partir daquele momento, Galileu foi perseguido, passou os seus últimos dias da vida preso em prisão domiciliar, retratou para a Inquisição que o que ele ensinava não era correto, e tempos depois descobriu-se que sim, aquilo era correto. A terra gira em torno do sol. Mas a Bíblia nunca ensinou isso. E foi revista uma ideia, não um ensino bíblico, uma ideia da igreja, não o que a igreja ensina. E a partir disso, as pessoas vêm duvidando do que a Bíblia fala. Algumas teorias a respeito do início da vida, da criação, foram criadas. Teorias. Existe uma diferença, que tudo que é ciência pode ser reproduzido. Por exemplo, a vacina
para o Covid, ela é científica, por isso ela pode ser reproduzida aqui no Brasil, na Rússia, na China, qualquer lugar. Vai lá no laboratório e produz-se aquela vacina, reproduz-se aquela vacina, isso é ciência. Uma coisa que é levantada como hipótese, mas não pode ser reproduzida em laboratório, é teoria científica. São hipóteses, mas não é ciência. Nessa, nós temos algumas que vêm tentar contradizer o que a Bíblia vai ensinar sobre a criação. Por exemplo, Big Bang. Então, o universo está em expansão, teoria da relatividade, e logo então, para que ele pudesse ter essa primeira expansão, houve inicialmente uma explosão, e a partir dessa explosão, o universo veio a existir. Ilógico isso, porque nunca pode ser reproduzido, e não é a partir de explosão que se concebe a ordem. Então é ilógico isso, é uma teoria, mas não ciência. Passado isso, nós temos também, antes de entrar propriamente no evolucionismo darwinista, um problema que tem atingido os crentes, os cristãos, chamado de evolucionismo teísta. Ou seja, pessoas que dizem acreditar na Bíblia, em algum grau, creem que Deus também usou a evolução para realizar os seus propósitos, chamada de evolucionismo teísta. Teísta por quê? Porque é o evolucionismo de Deus. Essas pessoas acreditam então que evoluiu, por exemplo, Deus criou o início e deixou que ele fosse continuando. E muitos filósofos têm essa ideia aí, que é a mesma ideia que Deus criou o mundo, deu corda no relógio e largou ele solto. O evolucionismo teísta, que para mim é o pior, porque atinge muitos cristãos que estão acreditando nessa balela. E isso é tão fraco também, porque quando diz a Bíblia o seguinte, Deus criou Adão e Eva, e no momento que Deus criou Adão e Eva, eles já eram seres prontos, capazes, mentalmente capazes, biologicamente capazes, extremamente finalizados, que poderiam inclusive ter razão, emoção e relacionamento. Ora, por que Deus iria criar Adão e Eva e todos os outros seres seriam a partir de evolução? Portanto, essa teoria que não é nem científica, mas imíscue aí no meio das igrejas, é também algo para ser rechaçado, porque não podemos crer em alguma coisa dessa forma, porque a Bíblia claramente não ensina isso. Davi vai dizer o seguinte, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Salmo 139, versículo 13. Êxodo 4:11 diz, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Êxodo 4:11. Então Deus não criou um ser unicelular e deixou ele evoluindo milhões, bilhões, zilhões de anos até virar uma boca. Não. Deus criou o homem prontinho, já com a sua boca prontinha, para glorificar a Deus também. E aí nós temos um dos piores, e que inclusive atingem também a igreja, que é a teoria da macroevolução. Nós não estamos falando de micro, não é? A micro ou a nanoevolução, por exemplo, você tem o Covid, e depois o Covid criou a P1, então ele teve uma evolução no vírus, chamada também de derivação, ou uma variação, e aí depois ele passa a ser mais forte, ele passa a atingir mais o sistema imunológico das pessoas. Nós estamos falando de macroevolução, quando a ideia geral é que havia lá um macaco, e desse macaco ele foi transformado, pelo passar do tempo, em um homem. Então essa é a macroevolução, que é a teoria da evolução, pregada por Darwin, que criou, na época, escreveu o seu livro sobre o darwinismo, que é a evolução das espécies, a seleção natural da vida. Ele diz, basicamente, que os elementos químicos que haviam no mundo, antes da vida, criou um ser básico, uma ameba unicelular, e a partir dela, ela foi evoluindo,
E em terrenos ou ambientes hostis, ia morrendo os mais fracos e iam ficando os mais fortes, e foram evoluindo, e aí veio o réptil, aí veio o animal, aí veio uma ave, aí veio um macaco, aí veio o homem. Essa é a ideia da teoria da macroevolução. E essa é uma ideia extremamente difundida, que inclusive nos livros aí da escola para os adolescentes é o que é ensinado. E quando você vai ver, estudar sobre isso, as maiores refutações para a questão do evolucionismo não é da igreja, não são de cristãos, é de não cristãos. É claro que alguém que está me assistindo agora vai falar assim, é claro que esse pastor vai falar contra a teoria da evolução, ele acredita na Bíblia, claro, e nós estamos aqui para pregar a Bíblia. Eu estou só fazendo aqui uma introdução, porque se alguém quiser estudar ciência, é melhor ir lá na faculdade, é melhor procurar uma palestra. Aqui eu vou pregar a Bíblia mesmo, eu só estou fazendo uma abertura sobre esse tema. Mas o que eu digo para você, se você pesquisar, é que a maioria das pessoas que refutam a teoria da macroevolução não são cristãos, são pessoas não cristãs, mas são práticos da ciência. Tem um cientista, inclusive, que disse o seguinte: eu prefiro acreditar que uma nave espacial veio à Terra, deixou aqui uma vida, alguma coisa que fosse vida, e essa vida, então, continuou a povoar a Terra, do que acreditar que um ser unicelular se transformou em um ser complexo como eu. Ele diz exatamente isso. Então, irmãos, não somos nós que vamos falar isso daqui. E por que nós falamos essa questão? Bom, em primeiro lugar, se você cruzar todas as plantas e tentar hoje, deliberadamente, fazer o cruzamento das plantas, você não vai chegar em alguma coisa muito diferente do que tem. Não é só deixar a natureza fazer o cruzamento, não. É se você pegar e em laboratório fizer o cruzamento das plantas, não vai se chegar a um ponto onde aquilo ali está muito diferente de uma planta. Ela vai continuar tendo a mesma característica. Da mesma forma, se você fizer diversos cruzamentos de animais, um cachorro continuará sendo um cachorro. Não será, por exemplo, não vai haver uma derivação de um cachorro-cavalo, cachorro-macaco, ou um cachorro que se tornou humano. Isso não existe. E eu vou te dizer, nós sabemos muito pouco do que é feito em experimento científico por aí, viu? Nós sabemos muito pouco. Na verdade, o que nós vemos num filme está muito avançado na vida real. Estão fazendo muito mais na vida real. E não conseguiram até hoje fazer alguma coisa desse sentido. E o que mais acaba com a ideia do macroevolucionismo de Darwin é o fóssil de transição, que nunca foi encontrado. Por exemplo, você tem o fóssil do macaco e você tem o fóssil do homem. Mas você não tem o fóssil do meio homem, meio macaco. Não existe a transição. Esse era um problema gravíssimo na época de Darwin, que ele falava assim, no futuro as pessoas vão encontrar. Já tem 200 anos, não foi encontrado ainda. Esse era um problema, é um problema e será um problema cada vez maior para quem defende macroevolucionismo. Ok? Irmãos, e toda essa teoria contrária à Bíblia, ela tem um reflexo para nós. Ela tem um reflexo. Por quê? Quais são os reflexos? Ora, se a vida não foi criada por Deus, logo o ser humano não tem nada a ver com Deus. Nós estamos fazendo o quê? Que fé é essa que nós temos se não fomos criados por Deus? Nós não temos a ver com Deus. Ora, se não há um Deus que nos criou, logo não haverá um julgamento, não há cobrança moral, não há vida moral. Eu não tenho um juízo sobre mim, a moral é subjetiva, cada um vive como quer. A única proibição é dizer que certas coisas são erradas. Entende? Deus não me criou, não há moral, não há julgamento. Outra coisa. A seleção natural das espécies prega a morte aos fracos. A morte aos fracos. Se um ser é fraco e não sobrevive à natureza, ele tem que desaparecer. E isso inspirou o quê? O argumento da guerra, o argumento do genocídio. Porque o que Hitler fazia, se não tentar eliminar as espécies consideradas inferiores, Tudo aqui, irmãos, pense bem, eu estou falando sobre o que ele considerava inferiores. Judeu é inferior, negro é inferior, aleijados são inferiores, negros
já disse, né, os negros também. Ciganos são inferiores, ele considerava um grupo muito grande. Por exemplo, os ciganos da Rússia foram quase todos exterminados, não foram só os judeus que foram exterminados, não. E o argumento era qual? Que ele criaria uma raça suprema, uma raça superior. Portanto, tem que se tomar muito cuidado com essa ideia de ser superior, de ser melhor. Inclusive, a ideia de melhoria da pessoa, do ser, até a ideia da aplicação de esteroides anabolizantes começou com os soldados de Hitler, que ele queria criar um exército extremamente poderoso para suplantar qualquer outra ideia do mundo, porque era uma raça superior. Muito cuidado com isso. E essa é a ideia, a teoria da evolução influencia esse tipo de coisa. Por que as pessoas pregam o aborto? Porque eles são fracos, não podem se defender. Tenta matar alguém aí de 25 anos. Tenta matar alguém que está na sua plena capacidade para ver se ele não vai lutar para se defender. Mas o feto pode fazer o quê? É fraco. Então não tem que proteger, porque é a seleção natural das espécies. Por isso a pregação do aborto. Por isso a pregação da morte aos menores, aos infantes, aos fracos. Sabe? Irmãos, e o abandono da fé. Ora, se a humanidade está sempre em evolução, como disse Darwin, a natureza está sempre em evolução, as crenças antigas são arcaicas. Se nós não nos apegamos, porque agora temos coisas melhores. Para que apegar a um ensino de 2000 anos, se agora a ciência está evoluída, se agora a vida é melhor? Entende o problema da evolução e da macroevolução? Feitas todas essas considerações, agora nós vamos estudar sobre o que Deus criou, sobre a criação de Deus, sobre o que Deus faz, sobre o que Deus ensina. Nós vamos voltar para isso, por quê? Porque aqui, irmãos, é a doutrina, é a palavra, é aquilo que nós cremos, é isso que eu prego, é a Bíblia, é a fé. E se você fala assim, olha, tudo bem, mas você não me convence, eu não tenho preocupação em convencer alguém, nenhuma pessoa, porque se a palavra de Deus não for suficiente para convencer uma pessoa, que dirá eu, que sou um mero comedor de arroz e feijão? E gosto muito também, viu? Então não tenho interesse de convencer. A ideia é que se a Bíblia, a própria palavra, vai gerar vida naqueles a quem Deus chamou. Paulo estava em Atos, lá pela altura do 22, 26 por ali, ele fala assim, eu vou para Corinto, porque lá Deus tem muito povo. Deus não tinha uma igreja em Corinto ainda, mas ele sabia que Deus tinha povo lá. Porque onde se prega a palavra de Deus, Deus desperta a fé nas pessoas e elas passam a crer nisso. Amém? Se alguém quiser refutar a Bíblia, refute, mas com ciência e comprove, porque a Bíblia poderá ser relida. Mas, não tendo teoria científica, é o mesmo que nada. Pelo contrário, serve para poder ensinar o que não presta e destruir a fé das pessoas. O que a Bíblia vai ensinar? Ponto 1 da lição. Deus criou os céus e a terra. A Bíblia começa no princípio, Deus. No princípio, ou seja, antes de tudo. O início de tudo. Ele poderia contar várias histórias e depois falar assim, olha, sabe quem criou? Deus. Não, mas ele começa, no princípio, Deus. No princípio criou Deus, a chave de tudo está aqui. Nas 3 primeiras palavras. Mostram que a religião bíblica, que a fé começa com a iniciativa de Deus. Ninguém consegue surpreender a Deus ou lhe chamar a atenção de qualquer modo, porque Ele criou tudo que está aí. É o Criador do universo e da vida. E toda e qualquer declaração de fé que não abarcar isso daqui é falsa, é incompleta, é inconsistente e não gera fundamento para ninguém. O Catecismo Maior de Westminster, ele tem a seguinte declaração: a obra da criação é aquela pela qual, pela palavra do seu poder, fez do nada o mundo e tudo que nele há, para si, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom. Tudo que for menor do que isso é incompleto. Isso aqui foi o que Deus fez. É nisso que a nossa fé está firmada. Pode o dia amanhecer como noite, pode chover do chão para o céu, pode a água correr para cima na cachoeira, não tem problema. Essa é a palavra de Deus. É assim que Deus faz, é assim que Deus fez. Hebreus 11:3 diz assim: pela fé
entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, ok? Deus criou tudo e essa é a nossa fé. E alguém pode dizer, mas é fé. Tudo bem, mas se você que crê em evolucionismo, tem mais fé do que nós. Tem mais fé do que nós. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Romanos 11:36. Então, irmãos, a Bíblia requer, tá? Aqui, irmãos, vejam bem. Nós não podemos, em momento algum, dizer assim, olha, a Bíblia fala mais. A Bíblia ensina mais. Olha, tudo bem que está escrito aí, porém, para com isso, irmão. Aqui há uma exigência. Ou você é crente e acredita nisso, ou simplesmente você não é crente. Não há como ser crente em partes da Bíblia. E ainda mais, nós virmos aqui e dizermos, olha, eu não acredito nisso. Eu vejo tanto desrespeito com aquilo que a Bíblia ensina. E a Bíblia claramente requer que creiamos que Deus criou o universo do nada, do nada. Há uma expressão em latim chamada ex nihilo. Quer dizer que antes só havia Deus, não havia universo. E depois, do nada, Deus pegou e criou tudo que existe por aí. E isso é uma exigência da Bíblia, é isso que ela nos ensina e é isso que nós devemos crer. Significa que antes de Deus ter começado a criar o universo, nada mais existia exceto Deus. João 1:3 diz assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nada. Na Bíblia não tem meio termo, irmãos. Olha, algumas coisas, né? Vai que uma parte, 1/3, 1/5, 2/8. Não, aqui diz o seguinte, todas as coisas foram feitas por meio dele. Irmão, seja zeloso com aquilo que a palavra fala. Seja zeloso com a doutrina. Seja zeloso com o que a Bíblia ensina. Ou você acredita nisso daqui com a sua vida, ou você não tem a vida com Deus. Ou você fala assim, olha, isso aqui é o que a Bíblia ensina e é o que eu vou viver. A fé tem que se lançar dessa forma mesmo, sabe? Não pode racionalizar, porque quando nós racionalizamos, aí que vem o problema. Qual o problema? Ora, se a matéria, olha, Deus chegou aqui e viu um planeta e falou, aqui eu vou criar o ser humano. Vou só dar uma organizada aqui, limpo dali, varro para cá, põe um tapete ali, faço uma casinha aqui, planto uma árvore acolá. E aí põe o ser humano. Se você não crê que Deus criou do nada, é assim. E aí o que acontece? Que direito tem Deus de governar sobre alguma coisa que Ele não criou? Por isso as pessoas se levantam em riste contra Deus. Se levantam e falam, quem é Deus para mandar em mim? Eu sei da minha vida, eu faço o que eu quero. A Bíblia fala isso, mas, porém, contudo, todavia, e vai por aí racionalizando o seu pecado. Irmãos, Deus criou do nada, por isso Ele manda em tudo. Deus criou do nada, por isso Ele manda em tudo. Por isso Ele tem o direito de governança, porque Ele estava aqui primeiro. E essa confiança que nós temos. E o lado positivo disso é o seguinte, se Deus criou, é porque Ele tem um propósito em tudo. Deus criou a terra por quê? Criou o mar por quê? Criou a árvore por quê? Criou a mim por quê? Porque tem um propósito. Não existe nada aqui aleatório. Não existe nada aqui fora do controle. Tudo aqui tem um propósito. 1.1 da lição vai dizer o seguinte, que Deus fez o mundo e tudo que nele há. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com sua inteligência estendeu os céus. Jeremias 10:12. Atos 17:24 diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus fez tudo. Paulo, ao ensinar essa palavra aqui, ele vem mostrar para as pessoas que acreditavam em outras formas, em outros meios. E ele fala, olha, tudo foi feito por Ele. Colossenses 1:16 ainda diz assim, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para Ele. Para Ele. Para que eu fui criado? Para Deus. Para que as árvores foram criadas? Para Deus. Porque os animais foram criados? Para Deus. Porque o sol foi criado? Para Deus. A lua foi criada por quê? Para Deus. Todas as coisas são para Deus. A criação é de Deus.
A criação não é do ser humano. Aqui, irmãos, somos apenas administradores. Apenas administradores. Morremos, sucede. Ao morrer, num piscar de olhos, começa a sucessão. Ou seja, tudo que era seu, agora é dos outros. Não é seu mais. Então, nós não temos posse, nós não temos propriedade daquilo que tem aqui. Talvez posse, mas propriedade não. Não é nosso. Nós apenas administramos, mas é dele, é de Deus. E o poder da palavra, 1.2 da lição. Diz o texto aí que ele criou tudo pelo poder da palavra. O Salmo 33:6 diz assim: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Salmos 33:9, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Então Deus, pela palavra poderosa, geradora de vida, criadora, disse e passou a existir. Por exemplo, ele disse, haja luz, Fiat Lux, né, lá do latim. Já viram aquela caixinha de fósforo, Fiat Lux? Eu tinha, lá em casa, sempre tinha fósforo, né, e eu olhava, desde criança, o que é isso aqui, Fiat Lux? Perguntava, meu pai não sabia, minha mãe não sabia. E depois de um tempo, eu fui descobrir que era haja luz em latim. Aí o fósforo, Fiat Lux, haja luz. Deus disse, haja luz, e a luz houve. Ela existiu, foi pela palavra, foi só dizer, e as coisas vieram a acontecer. É a palavra poderosa. Por isso eu digo, se você que está me ouvindo aqui agora, você está me assistindo, essa palavra aqui, ela pode gerar no seu coração vida. Ela pode gerar no seu coração fé, ela pode mudar a sua vida, porque é a palavra de Deus. A mesma palavra que ele escreveu a Bíblia, que ele inspirou homens para dizer, que ele disse ele mesmo, essa mesma palavra foi a que ele disse, haja luz e houve luz. Aleluias. Lucas 7:7, o centurião diz para Jesus o seguinte, para as pessoas, por isso mesmo não me julguei digno de ter contigo, mas manda com uma palavra e meu rapaz será curado. Uma palavra. Basta Deus dizer uma palavra, irmãos. É a palavra de vida. Ele disse, haja o ajuntamento das terras, e aconteceu. É vida, é poder, é organização, é força. O Deus que nós cremos é o Deus que diz uma palavra e acaba com tudo. O dia que Deus quiser dizer para esse Covid-19, some da face da terra, ele vai desaparecer da face da terra também. Basta uma palavra de Deus, basta ele dizer. O momento que ele vai dizer, que ele quer dizer, eu não sei, mas eu sei se ele quiser dizer agora. Qualquer pessoa que está numa UTI nesse momento, pode se levantar de lá. Deus pode dar, tem esse poder, pode fazer isso, porque é a palavra dele. Ora, não havia água, e Deus disse para haver. Não havia o sol, e Deus disse para haver. É uma palavra, é na palavra, é a palavra geradora, é a palavra de Deus, é a fonte criadora. Por que, irmãos, então, nós vamos buscar em outras coisas? Sabe, de um colega meu falando assim, olha, eu vou fazer uma viagem espiritual, vou para o Tibete, vou não sei aonde. Eu falei, para quê? A Bíblia está aqui, ó. Aqui está a Bíblia, para que você quer buscar em outras coisas? Está tudo aqui, ó. Se essa palavra que gera tudo, se essa palavra, irmãos, eu não digo nem buscar em outras fontes, porque essa é a fonte, tudo deriva daqui. Você vai buscar em derivações, em variações, mas aqui está a fonte. Aqui está na palavra a fonte daquilo que nós precisamos. E 1.3 vai dizer que Deus ficou satisfeito por tudo, tudo. Diz o texto. Aí, no final de cada estágio da criação, Deus viu que o que ele havia feito era muito bom. No final dos 6 dias, Deus viu tudo que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Deus teve prazer na criação. Deus tem prazer na criação. E esse prazer, irmãos, nós também podemos ter. Sabe por quê? Nós podemos e devemos ter. Porque quando nós não cremos e nós pensamos que a matéria ela é má, nós trazemos para nós também religiões, filosofias erradas, ruins. Por exemplo, o ascetismo ou os ascetas são religiões que pensam que a matéria é tão ruim que ele tem que destruir a matéria para alcançar um elevado grau de espiritualidade. Para isso, então, deriva o hinduísmo, deriva o budismo. Siddhartha Gautama, o Buda, fazia 90 dias de jejum direto.
ou às vezes comendo um grão de arroz, por exemplo, porque ele dizia que ao destruir a matéria, ele se aproximava mais da alta espiritualidade. Os ascetas, quando tinham os seus desejos, eles queimavam os dedos. Se você vê os filmes sobre os ascetas, né, eles punham o dedo lá na vela e ia queimando, até destruir tudo, destruir a mão. Eles iam acabando com o corpo. E eles entendem que ao fazer isso, eles são mais espirituais. Estude sobre isso para ver depois. E isso vem da onde? Ao crer que a matéria é má. E isso é algo totalmente errado. Porque quando Deus criou as coisas, Ele viu que tudo era bom. A matéria em si, ela não é má, é o mau uso dela. O mau uso dela é que faz mal. Então não há coisas ruins nisso. Paulo, após ter advertido sobre o amor ao dinheiro, ele afirma em 1 Timóteo 6,17 o seguinte: que Deus tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Por isso, os cristãos podem aproveitar o que tem no mundo, a tecnologia, a ciência, os bens, podem aproveitar o que é nos fornecido aí como tecnologia, como alimentos, pode aproveitar de tudo. Paulo vai dizer depois que tudo que nós recebemos com graça é abençoado. Ele diz o seguinte, 1 Timóteo 4, 4 e 5. Tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ações de graça, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então, muito cuidado. Ao dizer, a matéria não presta, esse corpo aqui não vale nada, essa vida aqui não presta, a natureza não presta. Não, Deus disse, tudo é bom, tudo é bom. Deus se satisfez e nós podemos satisfazer na matéria do que Deus criou também para nós. O ponto 2 da lição vai falar a respeito da criação de Deus. Ponto 2 da lição, diferente de todo o restante da criação, tudo foi criado a partir da palavra de Deus. O homem foi criado a partir do sopro divino. Tudo foi criado com a palavra. Haja luz e houve luz. O homem não foi assim. O ser humano foi criado a partir do sopro. Lá do hebraico, nefesh. Aquilo que vem do espírito. A palavra sopro também espírito. Ao soprar no homem, Deus coloca nele a essência. No nosso sopro aqui, biologicamente, tem também essência. Tem, por exemplo, o teste do bafômetro com sopro. Se você, agora a questão do Covid, você pode contaminar alguém se estiver sem máscara perto dela, porque o seu DNA está saindo pela sua narina, pela sua boca. A essência da gente está no sopro também. Deus, ao criar o ser humano, Ele criou ele através do sopro. Ele fez o sopro. Ele soprou nele, formou o homem do pó da terra e soprou nele. Só esse fato já demonstra a diferença entre o homem em relação a toda a criação. Meus irmãos, isso é extremamente importante nós atentarmos aqui, por quê? Quando você está lá na 4ª série, não sei se hoje ainda tem esse negócio de 4ª série, mas quando a pessoa está lá na 4ª série, nós aprendemos assim, o homem é o animal racional e os animais são os animais irracionais. Quando você está lá na 6ª série, vai estudar sobre filosofia e fala assim, o homem é um animal político, não é? Então, lá na 4ª série, racional e irracional, depois político. Só que não muda muita coisa disso, né? Mas a ideia é que, a partir disso, essa é a única diferença para o mundo entre o ser humano e os animais. Tanto que há um movimento gigantesco para elevar a estima dos animais, e não há nada de errado nisso, não é? O valor que tem os animais, todo mundo tem que cuidar bem dos seus animais. Provérbios ensina isso. Eu cuido bem dos meus animais, porque a Bíblia fala que o homem sábio cuida dos seus animais, mas em momento algum um animal pode ser considerado superior a um ser humano. Em momento algum, apesar de ser. Eu não vou entrar em muitos detalhes, que não há tempo sobre isso, mas veja como as pessoas estão cuidando dos animais, e inclusive a militância vegana, se há alguém vegano aqui, me desculpe, tá? Cada um segue a linha que quer seguir, mas a militância vegana passa a odiar o ser humano porque se alimenta da fonte animal. Odiar a militância vegana. E isso é um erro tremendo, gigantesco, porque os animais foram criados para o homem. O homem é a coroa, o ser humano é a coroa da criação. O ser humano recebeu o sopro de Deus, ninguém mais recebeu o sopro de Deus. E hoje nós vemos as pessoas criando aí, gastando bilhões para ir procurar vida em Marte, vida na Lua, vida não sei na onde, investimentos na casa dos bilhões, mas não
Você vê alguém investindo bilhões aí para salvar países que não têm condição de pagar $60 em 2 doses de vacina? Mas para caçar a vida lá em Marte, são bilhões. Mas a vida está aqui, ué. Aqui estão as pessoas. E essas pessoas aqui, qualquer que seja, independente da religião, da cor, porque não há superioridade em nada, independente de onde elas estejam, elas receberam o sopro de Deus. Está vendo, irmãos, por que é importante a doutrina da criação? Mas aí o cara quer construir um foguete espacial, um avião espacial, e põe bilhões ali, enquanto as pessoas não têm o que comer aqui na Terra. Eu vi um dado esses dias sobre a insegurança alimentar no Brasil, que pode alcançar 125 milhões de pessoas, ou seja, 62% da nossa população. Veja, irmãos, num país que produz tanto alimento, igual o nosso aqui, tanta proteína animal, tanta soja, tanto arroz, tanto milho, tanto feijão, faltar comida para nós aqui, enquanto as vacas recebem aí em vários lugares toneladas e toneladas de alimento, e as crianças não vão ter comida. Sabe por quê, irmãos? É porque pouco importa de onde elas vêm, essas pessoas. Não volta-se para o início, que nelas tem o sopro de Deus, que elas são muito mais do que os animais, que elas têm o sopro de Deus, mas não só, elas têm a imagem e semelhança de Deus. 2.1 da lição: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Qual outro animal, irmãos? Qual outro pet recebeu a característica de ser semelhante a Deus? Mas o ser humano pode morrer. Eu vejo as pessoas correndo para todo lado, alimentando os animais de rua, e eu acho isso maravilhoso, e tem que fazer mesmo. E o que eu posso contribuir com isso, eu faço. Mas nós temos que alimentar muito mais a imagem e semelhança que está caída na calçada. A imagem e semelhança de Deus que está caída na calçada. Nós temos que cuidar daqueles que são desprotegidos, né, na hora de serem levados às clínicas de aborto. Nós temos que cuidar daqueles que não têm a mínima condição de fazer um tratamento qualquer, porque eles têm o sopro de Deus e eles são criados à imagem e à semelhança do Deus Altíssimo. Do Deus Altíssimo. Está vendo a importância da doutrina, irmãos? Está vendo a importância de não distanciar dos de Gênesis capítulo 1? Quando as pessoas se acham muito superiores, melhores, mais científicas, nós começamos a destruir a humanidade, destruir a vida. Quando as pessoas vêm ensinar a teoria de evolução, seleção natural das espécies, que sobrevive o mais forte, nós estamos destruindo as pessoas, quando na verdade o que mais fortalece não é a seleção natural, é a cooperação entre as pessoas. Os rinocerontes estão em fase de extinção. Você acha que um rinoceronte é forte? Eu acho que é. É pela predação mesmo, mas estão em fase de extinção. E as formigas? As formigas estão sendo extintas? Tem inseticida para rinoceronte? Não, mas tem inseticida para formiga. E sabe por quê? Porque elas trabalham em cooperação. Uma cooperativa de formiga nunca vai acabar. O Brasil manda comida para a China. A China manda, e eu acho que é o único fornecedor do IFA, para produzir a vacina contra o coronavírus aqui no Brasil. Então a gente manda comida para lá, eles mandam o IFA para cá. A China poderia falar: eu não mando o IFA para aí, nós também não mandamos comida para lá. O que vai acontecer? A seleção natural das espécies? O que fortalece as nações? A cooperação. É quando cooperamos. Sabe, irmãos, nós temos que voltar para Gênesis 1 e ver o que Deus está ensinando sobre isso. Quando a Escritura nos ensina isso, não parece que Ele tenha levado milhões de anos para fazer, ou para deixar desenvolver, mas simplesmente soprou e criou a imagem e semelhança, e é assim que devemos considerar todo ser humano. Todo ser humano. Deus formou o homem, o Senhor Deus formou o homem como coroa da criação, como coroa da criação. Salmo 2 vai dizer o seguinte, Salmo 8: quem é o homem mortal para que dele te lembres? Quem é o filho do homem para que dele o viste? Pois um pouco menor o fizeste que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Faze com que ele tenha domínio sobre as obras das suas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés: ovelhas, bois, assim como animais do campo, as aves dos céus, peixes do mar, e tudo que passa pela vereda do mar. Salmo 8. Então, diante de toda a imensidão do universo, uma pessoa é realmente insignificante.
Pense no universo todo. Uma pessoa é realmente insignificante. Mas quando nós olhamos ela no plano de Deus, como sopro de Deus, como criação de Deus, como a imagem e semelhança de Deus, então nós vemos que essa pessoa é digna de todo respeito, de toda proteção, de todo cuidado do Estado, da igreja, de todos nós que somos crentes. Amém, meus irmãos? Quando o espermatozoide encontra-se com o óvulo, que ele cola na parede do útero, chamado nidação, naquele momento que houve a concepção, Deus soprou nele, Deus criou ele à imagem e semelhança, e ele deve ser alvo de toda proteção jurídica, sociológica, biológica, tudo que nós pudermos pensar, porque é Gênesis 1. Deus não criou a mim melhor do que a ninguém. Deus não criou você melhor do que ninguém. Então todos são imagem e semelhança de Deus e devem ser cuidadas. E o ponto 3 da lição, o último tópico aí, os propósitos de Deus na criação. Ele criou os seres inanimados. Salmo 19:1 diz que Deus criou. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ele criou também os seres humanos, né? Isaías 43:7. E todos que são chamados pelo seu nome, eu os criei para a minha glória, e que formei e fiz. Nós fomos criados para a glória de Deus, para glorificar o seu nome. Sua boca foi criada para dar glória a Deus, para exaltar o nome de Deus. Deus quer receber a glória dele na nossa existência. Por que que diante de milhões, alguém fala assim, nossa pastor, eu nunca fui primeiro em nada na vida, nunca ganhei um sorteio, nem uma rifa, nunca ganhei nada, nunca fui em primeiro em nada. Irmão, como não? No meio de milhões, você foi o único a nascer. Havia possibilidade de ser diversos, e você veio na frente. E sabe por quê? Porque Deus quis que você existisse aqui nesse mundo. Deus quis que você viesse. Se os seus dias são 7 dias, 7 anos, 70 anos, não importa. Esses seus dias são para glorificar a Deus. Esse tempo que Deus criou você, é para que você dê glória ao nome do Senhor. Apocalipse 4:11 diz assim, tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Deus quis criar o universo, Deus não precisava, Deus se deleitou nisso. Deus não precisava do universo, Deus não precisava das nossas vidas, mas Ele quis, porque Ele tem prazer nisso, porque Ele se deleita nisso, porque o prazer dEle é ver a criação, o prazer dEle é passear por nós. Por isso, no momento que Ele passeia por nós, glorifiquemos a Deus. Deus criou Adão e todo dia Deus vinha no jardim conversar com Adão, conversar com Eva. Quantos dias você passa sem conversar com Deus, sem falar com Deus, sem exaltar o nome de Deus, sem trocar uma palavra com Deus? Deus quer falar com você, Deus quer comunicar com você. Deus te deu criatividade, senso de justiça, moralidade. Deus te deu pensamento, tristeza, alegria. Deus te deu emoções para que você viva como Deus é. Converse com Ele. Lá em casa tem um cachorrinho, e a gente está trabalhando lá no adestramento dele, é um filhote de Rottweiler. Aí, estou ensinando ele a deitar. O adestrador veio, ensinou como é que é, estou lá ensinando, nunca deitou. Não deita, eu falo, Batman, o nome dele é Batman, deita. Ele fica lá me olhando. Eu falo, Batman, deita. Aí eu sei um jeito de fazer, coloco na ração para ele deitar, mas só eu falar, ele não deita. Aí eu falo, Batman, deita, ele fica me olhando. Aí tem hora que eu fico nervoso, Batman, deita, Batman. Ele não deita, ele fica me olhando. Mas é porque ele não compreende. Mas Deus fala uma palavra e eu a compreendo. Eu posso me relacionar com Ele. Meu cachorro não pode se relacionar comigo. Ele pode ser meu amiguinho ali, meu pet, mas ele não pode se relacionar. Mas quando Deus fala para mim, deita, aí eu tenho que deitar. Porque eu entendo o que é deitar. Deus fala para mim, senta, eu tenho que sentar, porque eu entendo o que é sentar. Deus fala para mim, vamos ficar de pé, eu vou ficar de pé, porque eu sei o que é ficar de pé. E eu não precisei ser adestrado para isso, né? Já veio aqui, ó, a imagem, gravado, imprimido, impresso. Eu vejo uma coisa e sei se ela está certa ou errada, mesmo sem ter estudado sobre aquilo. Se eu vou numa cultura diferente e vejo lá as pessoas, porque nasceram gêmeos, ou então com defeito físico, enterrando um vivo, eu vejo que isso está errado.
Eu posso não entender da cultura daquele indígena, mas eu vejo que isso é errado, porque em mim está impresso um senso de justiça, que não foi escrito, mas foi colocado no meu coração, na minha mente, é a imagem de Deus. Assim em você também, foi colocado em você, foi colocado em nós. E para isso, Deus nos criou, para manifestar a glória, o poder dEle. Ele mostra e Ele nos cria para todas essas coisas, para manifestarmos o que Ele fez por nós, que é assombrosamente maravilhoso, que é muito superior a qualquer outro tipo de coisa, porque Ele nos criou, Ele criou os céus, Ele criou a terra e nos fez para que nós pudéssemos glorificar o nome do Senhor. Sabe, irmão, você não veio aqui por acaso. As pessoas estão aí procurando o sentido da vida. Pastor, eu quero saber o sentido da vida. O sentido da vida é você viver com Deus, é você dar glória para Deus. É você saber que você foi criado para Ele. E você só é completo quando você encontra Ele. Porque nesse mundo não tem nada que é semelhante a Deus, a não sermos nós. Então entre nós nos relacionamos, mas precisamos de algo superior. Algo que nos eleve, algo que nos encha. E não há ser humano nessa terra que possa nos encher. É somente um ser superior, é somente esse ser maravilhoso, esse que nos deu a vida, é Deus, é Cristo, é o Senhor Jesus. Vamos ficar de pé? Aleluias, glória a Deus, louvado seja Deus, amém, Jesus. Porque você foi criado, irmão, agradeça a Deus, louve ao Senhor nesse momento, engrandeça o nome de Deus pela sua criação, pela sua existência, por Ele ser o Deus que mantém a vida, por Ele ser o gerador, o dono, doador de todas as coisas. Oh, aleluias! Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por todas as bênçãos, pela graça do Senhor, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos guarda. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fez. Receba a glória, receba a honra, receba o poder, ó Pai, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, meu Pai. Obrigado por ter me criado, obrigado por ter me feito, ó Pai, a imagem e semelhança do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.